Pessoal, quero contar uma história para vocês agora. Para você que já viveu na roça, você sabe muito bem, né? Que tudo que a gente escuta, ouve ou vê, se não for investigar, se torna medo. História da roça, nem tudo que parece é. Na roça, a gente ouve de tudo: cobras que choram, lobisomens, mula sem cabeça, mãe do ouro, boitatá, saci pererê, mas muitas vezes a realidade é bem mais simples. Certa vez me chamaram correndo: vem ver, a cobra está chorando. Cheguei perto e descobri que o choro vinha de um sapo vivo na boca da cobra, que soltava sons que pareciam uma criança chorando. Outra noite, vi algo enorme, com tromba e batendo o pé na estrada escura. Meu coração disparou, mas era só um cavalo espantando o mosquito. Eu estava vendo o cavalo pela traseira, né? Vendo a âncora dele, o rabo, pensando que era tromba de elefante, o batido do pé, parecendo que ia me atacar, mas depois eu fui investigar, era apenas um cavalo. Em outra madrugada, ouvi um barulho de corrente correndo em alta velocidade passando por mim na estrada. Imaginei, é assombração. Mas era o cachorro do vizinho que escapuliu lá da corrente, né, e veio arrastando ela pela estrada, seguindo o rastro do dono, né, que estava em outra fazenda e passou em alta velocidade por mim, arrastando aquela corrente pela estrada. E teve outra vez, eu passando pela estrada escura também, um boi muito bravo raspando o pé no chão e uivando naquela braveza, né? E eu só vi o vulto, porque eu não conseguia enxergar direito devido à escuridão. Falei, eu não vou passar aí na frente desse boi, vai me atacar. Atravessei a cerca, passei para o outro lado. A hora que eu atravessei a cerca e pulei para o outro lado, o boi estava lá novamente, arrastando o pé no chão e urvando. Falei, mas como que esse boi atravessou para cá tão rápido assim? Voltei novamente correndo, entrei na estrada de novo, estava lá o boi de novo. Aí, em vez de eu sair para aquele lado, saí pela direita, né? Dei uma meia-lua, cortei o caminho e saí lá para baixo. Depois eu fui ver, era dois bois, né? Um estava de carro, o outro de lá, e eles querendo brigar um com o outro. Então, na roça, nem tudo que os olhos vê ou que a gente escuta é real. Outra vez, passando numa estrada escura, né? Vindo de uma fazenda para outra, o meu cachorro foi encontrar comigo, mas só que eu não sabia. E isso era quase meia-noite. De repente, aquele bicho pulando em mim, né? Pula de cá, eu raspo para lá e o bicho ataca e pula. Quando eu fui firmar a vista, era o meu cachorro, né? Super feliz por ter me encontrado, né? Mas como era muito de noite, ele era preto, eu não conseguia avistar, passei um apuro. Então, na roça tem essas coisas, né? A gente tem que investigar, ver que se realmente é assombração. Tinha que as histórias também, né, de lobisomem comendo bosta de galinha, atacando o galinheiro. Isso era simplesmente o lobo-guará. Eu cheguei a ver ele arrombar a cerca do galinheiro, entrar dentro do galinheiro, agarrar as galinhas, voar pena para todo lado, né, pintinho gritando, os cachorros atacando ele, e aquela lua clarinha, né, e os cachorros correndo atrás, e o bicho muito veloz e muito forte. Eles falavam que era lobisomem. Então tem muita história, muito mistério que tem que ser investigado, né? A gente tem que ter coragem, chegar perto e decifrar se realmente é aquilo que a gente está escutando, né? Qualquer sombra ou movimento à noite, a vida é assim, né? Qualquer sombra, qualquer movimento dá a impressão que é algo que é assombroso, mas na realidade é apenas um fato normal. Então, quando você passar por isso, né, vá, investiga, vê se realmente é aquilo, porque se você correr ou não der atenção para aquilo, vai falar para sempre, contar aquela história para gerações mais gerações. Eu vi lobisomem, eu vi mula sem cabeça, eu vi um bicho esquisito, um trem atrapalhado, sendo que não era nada daquilo, né? Mas aquela história vai criando força, a lenda dela vai crescendo e fica como verdadeiro. E hoje eu sou uma pessoa, eu mesmo estou narrando para você, e essa história aí foi tudo vivida comigo, porque eu fui criado na roça até meus 31 anos,
eu fui criado na roça, né? Então eu conheço bem a natureza, conheço bem a roça, andava tanto faz de dia como à noite, altas madrugadas, mas sempre fui curioso, né? Para depois eu não sair contando lendas falsas. Falar que um lobisomem me atacou, que um bicho me atacou, um boi apareceu na minha frente, e quando vê aquele boi já apareceu no outro lugar. Eu vi um monstro, né, batendo o pé no chão, uma tromba enorme, uma cabeça enorme, e querendo me atacar, e eu saí correndo, nem tinha força. Então o medroso é assim, né? Sendo que era apenas um cavalo e você estava só vendo ele por trás, como é escuro, dava essa impressão toda, né? Mas você chega perto, você vê que é realmente um cavalo e não tem perigo nenhum. Então essa aí é a minha história, né? Você também deve ter muita história assim, você que já viveu na roça, né? Muitas lendas, muito mistério. Então só nós que viveu na roça, nós temos história para contar. E eu sou um curioso, eu não corro, né? Se um bicho tiver que me pegar, pode ter certeza que vai me atacar, mas primeiro eu tenho que ter certeza se realmente é aquilo, para depois eu contar a história verdadeira, né? Senão eu estaria falando até hoje, que eu fui assombrado muitas vezes, contando aí para minhas filhas, para meus netos, sendo que a realidade é outra. É isso aí, deixa um like aí, é Sirlei Alves, é nóis, comigo é no Fubá. Você pode fazer sua doação através aí do Pix e ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. A sua ajuda é muito importante aí para o canal do Curioso, Sirlei Alves.